E aí, pessoal, bem-vindos a mais um acompanhamento semanal aqui do sistema Trend Hunt Rastreador de Ações, né? E como vocês já sabem, aqui o nosso acompanhamento, a gente vê duas operações que o sistema alertou semana passada e agora a gente vai ver duas operações para a semana que vem, né? E também dá uma atualização de quantas estão compradas, quantas estão vendidas, algumas informações importantes aqui do sistema. Então, e antes de mais nada, se você quiser utilizar o nosso sistema aqui, o Trend Hunt, você pode criar uma conta gratuita, ver como ele funciona, ver os sinais, acompanhar durante 15 dias de forma gratuita. E aí você vê ele funcionando, vê a facilidade que ele vai te proporcionar, né? Colocando ali os filtros fundamentalistas, vendo os sinais das operações. Eu te garanto que ele vai ser um divisor de águas. Depois que você começa a utilizar o sistema, toda semana você vai ver a operação, ver o mercado para onde está indo, ver quantas... Porque assim, o Ibovespa ele é só um índice, né? Você não vê as ações quebradas ali individualmente, para onde elas estão indo. E aqui no sistema você consegue. Então, cria tua conta lá, e confere aqui o que você pode fazer, beleza? Olha, hoje, essa semana, a gente viu aqui que de 297 ativos, 232 estão na venda e 59 estão na compra. Isso no tempo diário, tá? No semanal ainda está comprado. Agora, no diário, a tendência é de venda. Então, vamos atualizar aqui, ó, na nossa planilha, né? Como é que está o acompanhamento semanal aí? Então, olha, essa semana, a semana do dia 30 de março, tem 232 ações vendidas, né, no gráfico diário e 59 na compra. Então a tendência ainda é de venda predominante. Eu vou colocar mais uma coluna dessa aqui para o time frame semanal, tá? Para a gente ir acompanhando também. Então, dito o número da semana aí do acompanhamento da semana, as duas operações que nós vimos semana passada foram a Agro 3 no diário, né? E a gente falou que ia começar a acompanhar o semanal essa RECV3 aqui na Petro Recôncavo. Então vamos olhar a Agro 3 lá, né? Então a Agro 3 no diário, então foi aqui, ó. Esse aqui foi o dia 23. Então ele caiu 2 dias aqui, né? A operação você teria vendido aqui em 20,87. Ela foi até 20. Cadê? Caiu aí 20,87 até 20,22, né? Depois ela começou a se recuperar. Mas aí você ainda ficou no trade 2 dias, né? Feio, a operação foi para o lucro, aí você ou fechava aqui e esperava, ou fechava por aqui, né? E ela veio se recuperando, se você não sair, você ia estopar por aqui, ó. RECV3, ela nós vimos no gráfico semanal, né, pessoal? Então, olha, então a gente viu aqui, a gente está acompanhando ela semanalmente. Então a compra que a gente viu aqui foi nessa região aqui dos 13,17, né? Então como vocês estão vendo aí, a região foi... Onde está escrito compra aqui é a região onde a operação foi semana passada. Então a gente viu que nessa semana aí ela foi. Bora ver no diário aqui como é que ela tá. Ó. Então, ó, era nessa semana aqui, né? Então nessa semana ela já abriu para cá. Então, operação que sinalizou no semanal, né? Essa operação aí da Petro Recôncavo é uma operação que ela apareceu aqui no semanal e aí nós vamos acompanhar ela aqui. Como o semanal ele é mais lento, né, a gente vai ficar acompanhando por mais tempo, né? Eu vou colocar o acompanhamento semanal também. Então essas daí foram as operações da semana passada. A Agro 3 que a gente apostou numa venda, né? Então a venda foi ali, caiu durante 2 dias, depois ela veio se recuperando. Então você teve a chance ali de sair no lucro. O trade tem isso. O trade ele pode te dar a chance de sair no lucro. Se você não sair, ele volta, você estopa, sai, não sei. Mas a operação foi, né? E depois se recuperou. E a RECV3 que foi e continua indo, né? Vamos ficar acompanhando aqui também ela. Então agora, pessoal, vamos falar das ações para a semana que vem. A gente vai ver duas operações aqui, ó. Eu só reordenei aqui, né, do menor para o maior. E aí a gente viu aqui, das que eu estava vendo aqui, que estavam boas, começando o movimento, é aqui da PETS, né, União PET Participações, a UAL3. Então, a gente colocando ela no gráfico aqui no diário, vocês vão ver que ela está bem no início do movimento. Esse daqui é o gráfico semanal dela, tá? E aqui, olha, no diário ela está, ó, o primeiro candle se distanciando aí da média, né? Então, início de tendência. Essa daqui eu até entrei, tá, nela? Eu comprei, tá? Nesse candle aqui. Comprei hoje. E aí vamos ver como ela vai se comportar, né? Então, saindo dessa congestão aqui, ela vem buscar esses objetivos aqui, né?
A gente pode querer trabalhar nela aí nos 4,11, 4,50, se ela vir até 4,80 aqui é só alegria, né? Então, vamos ver essa ação na semana que vem como que ela vai estar, tá? E a segundo sinal que nós vamos ver aqui, deixa eu ver uma aqui, é a Inep4, a Inepar, né? Então é uma empresa aí que vem dificuldade, né? Passou por recuperação judicial, mas isso daqui a gente está analisando trades, né? De swing trade, de 5 dias, 10 dias, 15 dias. Então, aqui eu pego o sinal que está aparecendo, tá? Eu não fico escolhendo muito não. Então, a Inep4, vamos ver como ela está no semanal aqui, ó. Então, ó, no semanal, é isso aqui que o sistema faz por você. Ó. Ele te diz quando a barra está iniciando. Então, de qualquer operação, de qualquer ação, quando a ação começa a subir, que ela faz esse ensaio aqui, ó, que todos os indicadores estão comprados, ele vai sinalizar para você. É isso aqui que é o mais importante, tá? Dando sinal nessa região aí de 1,47, né, 1,40. Isso daqui é o semanal. Vamos ver o diário para ficar mais detalhado, tá? Então, no diário aí, olha, deu essa subida, né? Então tá rompendo aqui esse limite, né? Colocando um stop aqui, o stop do parabólico tá 1,25, né? Pode ser 1,25 ou abaixo aqui ou abaixo aqui da mínima, né? 1,35. Então, região de compra é esse rompimento aí, né? Vamos colocar aqui a compra nessa região para a gente ver na semana que vem, que aqui a gente bota o sinal e confere na outra semana se aconteceu mesmo, né? Então a região de compra aqui na região do 1,44, beleza? Deixa eu salvar aqui. A gente esqueceu de botar a compra, tá aqui a compra nessa região desse candle mesmo aí, ó. Então a gente vai ver essas duas operações na semana que vem, beleza, galera? Então, percebam que para usar o sistema, ele funciona assim, ó. O sistema te dá o sinal e você vem validar esse sinal aqui no teu gráfico. E vejam, se você tiver um modelo gráfico aí seu, esse sinal aqui, se o seu modelo gráfico estiver bem calibrado, ele vai concordar com o teu modelo, tá? Se o teu modelo estiver calibrado ali, bem colado ali no gráfico, ele vai validar o teu sinal também. Então, se você não usa os indicadores que eu uso, usa outro indicador, se ele estiver bem calibrado, ele vai ter que dar o sinal muito parecido. Ele vai ter que confirmar aqui esse sinal que está dando, ok? Então você pode conferir isso também assinando o nosso sistema. Beleza, meus amigos? Então, se você quiser fazer isso, quiser treinar e aprender como fazer, você cria sua conta aqui no nosso sistema Trend Hunt e aprende a fazer isso. Porque olha só, se você está querendo investir ou já investe, se você já investe, você tem que melhorar, tem que estudar mais. Agora, se você não investe ainda e quer aprender, quer começar, você não vai conseguir sem antes aprender o básico, tá? Se você começar a investir sem aprender o básico, é como você pular numa piscina sem aprender a nadar, tá? Você vai se afogar, você vai perder dinheiro. Então, é preciso aprender o básico, é preciso aprender isso aqui, tá? Se você quiser, tem o nosso treinamento, a trilha do mercado. Tá? Então, esse é o nosso acompanhamento semanal. Vocês viram aí que no tempo diário os preços ainda estão ali numa tendência de queda, né? Querendo se recuperar. No gráfico semanal ainda estão numa tendência de compra, né? E o sistema ele te mostra todo essas nuances do mercado. Então eu te aguardo na próxima semana para ver o resultado dos sinais que aconteceram nessa semana. Beleza, pessoal? Então, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.